O Tribunal Federal retoma nesta terça-feira o julgamento de mais 6 réus acusados de envolvimento nos ataques nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília. Durante as invasões ao Palácio do Planalto, ao Supremo e ao Congresso Nacional, todos foram presos e respondem por 5 crimes, conforme definido aqui pela Procuradoria-Geral da República. São os crimes de abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. A gente vai aprofundar mais esse assunto e conversa agora com o advogado criminalista Domingo Arjones. Nosso convidado está conosco aqui no Issa Bahia, é um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, doutor Domingo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Levi e ouvintes da rádio A Tarde FM. Deixa eu primeiro te perguntar, na sua avaliação, qual a importância jurídica da retomada do julgamento dos acusados dos atos de 8 de janeiro pelo Supremo e como isso pode impactar a jurisprudência brasileira? Amigo, é um processo muito complexo, delicado, até porque é um quantitativo de denunciados muito elevado, né? Pela primeira vez, nós assistimos na história desse país um julgamento esquartejado, digamos assim, né? Com uma série de condutas que foram praticadas em massa em um só momento, com um quantitativo de pessoas que sofrem acusações pesadas, como, por exemplo, crime de golpe de Estado, atentando contra a própria democracia, a ordem pública, enfim. Crimes esses que, efetivamente, necessariamente, precisam de apuração e rigor em eventuais condenações. Mas que, como a gente tem percebido, às vezes parece que o somatório dessas penas excede, né, o quanto algo assim, fugindo de um padrão de normalidade, até porque a gente não sabe o que de fato aconteceu lá naquele dia e que cada conduta foi praticada por determinado indivíduo. Agora, possíveis desdobramentos legais, digamos assim, desse julgamento, por exemplo, isso pode estabelecer precedentes importantes para casos futuros relacionados a, por exemplo, protestos, manifestações no Brasil em geral? A Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, prevê a livre associação de manifestação e de ideias. Contudo, você não pode se unir para praticar atos criminosos. Uma associação que prevê, por exemplo, uma manifestação pacífica e ordeira, reclamando a favor ou contra, por exemplo, um tema atual como o aborto, é possível ser feito, mas você defender o aborto, que é eventualmente crime hoje, você não pode fazer isso. Então, essa jurisprudência servirá com certeza para que no futuro outras associações não se permitam unir no sentido de praticar atos criminosos como foram praticados no dia 8 de janeiro. O senhor poderia brevemente explicar melhor que acusações são essas? Acusações enfrentadas pelos réus? E eu falo aqui, são abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Acho que, no geral, dá para se imaginar o que vem a ser esses crimes, mas, por exemplo, abolição violenta do Estado Democrático, o que é exatamente É um conceito isso? muito abstrato. Primeiro, você tem que partir do princípio de que o Estado está formado num tripé, né? Aquele tripé de Montesquieu. Os poderes são independentes e constituídos pelo poder legislativo, executivo e judiciário. Quando você alega que o Estado está sendo abolido por ter atacado um desses poderes, é uma classificação logicamente abstrata. Eu acredito que muitos daqueles manifestantes nem sabiam o que é Estado, nem quanto mais sabiam o que se tratava daquele crime de abolição. E quais são, só um instantinho, Ernesto, antes de passar a palavra para você, e os principais argumentos utilizados pela defesa? Pronto, é isso que é uma coisa que chama a atenção. Infelizmente, nos julgamentos que nós assistimos, que foram os julgamentos presenciais, a defesa, ao invés de buscar combater o que sustentava o Ministério Público, foi para lá para fazer piléria, brincadeira, atacar ministros, honras de ministros. Não entrou no mérito da questão, né? E, em verdade, pelo que tecnicamente a gente percebeu, muitos daqueles condenados ali ou acusados sequer tiveram defesa, tecnicamente falando. Jones, dá para diferenciar da forma como
foram feitas as prisões, etc. Quem esteve lá, por exemplo, eu não sei se está preso até hoje, não tive mais notícia, um rapaz, um vendedor de picolé, se não me engano, que frequenta lá a Assembleia Legislativa, uma figura bem, Congresso bem Nacional. conhecida. Não, aqui mesmo. Aqui, na Assembleia. Sim. Mas foi arrebanhado, como muita gente foi. Alguns disseram em troca de alguma coisa, ou porque estavam simplesmente embarcando naquela história. Não vou deixar um ladrão subir a rampa. Muita gente entrou daquela forma, a gente viu e teve notícia de como estavam sendo feitas essas mobilizações, a organização dos ônibus para ir para Brasília, etc. Como diferenciar alguém que entrou de gaiato nesse navio com o casco arrombado de alguém que, de fato, estava agindo conscientemente, pelos motivos que a gente pode fazer as mais diversas considerações, mas estava lá sabendo o que estava fazendo. Por exemplo, o blogueiro que foi condenado agora recentemente porque estava montando uma bomba num caminhão tanque de combustível no estacionamento do aeroporto do JK lá em Brasília. Esse rapaz não podia estar querendo exercitar o livre direito de expressar suas ideias. Perfeito. Ele estava querendo outra coisa. Ao mesmo tempo, você tinha no meio daquela gente toda figuras como Fátima de Tubarão. Se você que está me ouvindo agora quiser saber quem é essa criatura, procura fácil na internet. Fátima de Tubarão. Você vai ver que é uma tiazinha, parece aquela tiazinha da gente, né? Aquela velhinha, queridinha, fofinha. Mas, na verdade, é uma traficante condenada. E, assim como várias outras pessoas que têm ficha criminal parecida, estavam também participando daqueles acampamentos, etc. Como é que você, no meio dessa confusão toda, você consegue separar para ter a individualização da pena, por exemplo? Eu acho que o grande aliado nesse momento para fazer, digamos assim, conseguir responsabilizar a conduta de cada indivíduo são as imagens, né? As imagens por si só falam. Então, há um lote de indivíduos ali que, logicamente, estão partindo para o acordo de não persecução penal porque a acusação é mais branda. Eles estavam sob efeito manada, digamos assim. Entraram de gaiato nesse navio. Pode ser o caso desse vendedor de picolé. Contudo, alguns estavam praticando atos específicos mesmo. Tipo, um grupo ingressou nas dependências do GSI. Então, o cara sabia que no terceiro andar do Palácio do Planalto tinha o GSI. E foi lá e furtou armas de fogo e armas não letais de dentro do GSI. Outros foram atacar especificamente o Supremo. Entrou em gabinetes, levaram, inclusive, o original da Constituição Federal, que, para mim, se eu posso materializar o maior dano que o país sofreu naquele dia, e isso me emocionou muito, foi ter sido furtado os originais da nossa Constituição Cidadã, que foi escrita por história de homens e de mulheres que lutaram contra a ditadura. Outro dado que ninguém fala, Ernesto e Jefferson, se vocês observarem do ponto de vista antropológico, logicamente, o país é um país plural, né? Nós temos na Bahia a cidade mais negra do mundo fora da África, que é Salvador, o estado mais negro do Brasil. Mas se você reparar, pouquíssimas pessoas negras estavam envolvidas ali. E pouquíssimas pessoas de Brasília. A grande maioria das pessoas eram de fora de Brasília e, basicamente, pessoas brancas. Outro detalhe também que chama atenção, a grande maioria dessas pessoas já tinham antecedentes criminais. A exemplo de Fátima de Tubarão. Então, a grande maioria, você fala dos 1.400 que estão respondendo. Exatamente. Porque ali tinha muito mais do que 1.400. Exatamente. Logicamente, não foram pegos e alguns escaparam. E, evidentemente, alguns que praticaram atos mais graves conseguiram fugir também. Conseguiram fugir, inclusive, é bom abrir esse parênteses, com a proteção do comando do Exército, que não permitiu que as pessoas fossem detidas no próprio dia 8 de janeiro. Se eu posso fazer uma cronologia de gravidade daquele dia, tudo foi muito grave. Mas o dia termina tão grave como começou. Por quê? Porque quando as tropas da Polícia Militar, já tomando o pé do que aconteceu, parte para começar a efetuar as prisões, os tanques de guerra evitaram que a Polícia Militar prendesse. Muita gente escapou, com certeza. E isso está na história do Brasil, isso precisa ser dito.
Sem dúvida. Agora, essa distinção, Arjones, como é possível fazer se o defensor chega na hora de fazer a defesa, ele abre mão da defesa e vai fazer debate, disputa ideológica ali, num lugar que é uma tribuna, é um lugar sagrado para os advogados, eu imagino. Eu acho que o grande erro do ministro, aí eu não quero avaliar a conduta dele, logicamente até é arriscado, mas... no momento que tecnicamente a defesa não agiu ou não adentrou no mérito da questão, no sentido de defender o cidadão, não estou dizendo que ele está certo ou está errado, mas a defesa técnica, o ministro ou o juiz ou o desembargador, ele deverá suspender o julgamento e nomear um defensor público para poder fazer a defesa técnica do indivíduo. Porque lá nós assistimos, foi um festival de como não se defender. Pronto, aí que eu estou querendo agora voltar para a pergunta que o Jefferson tinha feito, antes que eu fizesse essa pergunta, que é nesse contexto, porque a Ordem dos Advogados do Brasil, a Ordem nacionalmente se posicionou para, preciso manter o julgamento presencial, a tribuna, etc. É mesmo, é para manter a tribuna para isso. E eu não vi um pronunciamento da Ordem, me corrija, Jones, se eu estiver errado, sobre essa conduta dos advogados, que abandonam os réus, praticamente, ali eles condenaram os réus às penas mais duras. Não dá nada, e isso vai continuar, quer dizer, nos próximos julgamentos presenciais, um advogado vai poder fazer novamente o que fizeram aqueles primeiros? O que me chama a atenção também, logicamente, foi a nota de apoio que a Ordem deu ao ministro que foi atacado, aos ministros atacados, em detrimento de, por exemplo, questionar se houve ou não defesa técnica. Logicamente, quem saiu prejudicado foi quem estava sendo acusado. Teve uma advogada que, inclusive, fez uma sustentação, e muita gente até achou que ela foi uma das melhores que falou, mas ela perdeu prazo no processo e a Defensoria Pública atuava no processo fazendo uma defesa técnica. Ela só retornou para a tribuna e fez aquele espetáculo que chamou a atenção justamente pela falta de técnica. Eu não vi ninguém na tribuna ali discutir, por exemplo, a diferença de um crime de golpe de Estado para um crime de associação ou bando armado. Eu não vi ninguém tratar desse tema. Dano ao patrimônio tombado, logicamente. Eu não vi ninguém adentrar nessa discussão. Agora, Arjones, está conversando aqui com o advogado Domingo Arjone, advogado criminalista, sobre esses julgamentos lá no Supremo dos réus acusados de envolvimento no 8 de janeiro. E se a gente levar em conta a complexidade do processo, a relevância pública do caso, até que ponto a opinião pública afeta o resultado final do julgamento e quais seriam os desafios que isso representa para o próprio sistema judicial? Jefferson, perceba, quanto mais distante do STF, em tese, talvez a opinião pública influencie. Hoje, aqueles homens que estão lá, os 11 julgadores do STF, muito pouco sofrem pressão por parte da sociedade. A última vez que sofreram, eles praticaram atrocidades que tiveram que retroceder. Por exemplo, a manutenção da prisão do presidente Lula, que hoje, depois de alguns anos, eles tiveram que reconhecer que tinha sido um equívoco. Vale ressaltar, e isso não se diz também no país, que o ministro relator à época da prisão de Lula era o ministro Fachin. Perfeito? Fachin, depois de 5 anos de processo de Lava Jato, de todas as atrocidades que foram cometidas pela Lava Jato e que foram confirmadas depois com as operações que evidenciaram a relação de Moro, Deltran, MPF, Justiça Federal, enfim, como um todo. E eu não quero adentrar no mérito da questão. Mas um belo dia, o ministro Fachin acordou e se deu conta de que Sérgio Moro não era juiz competente, nem o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba era um juízo competente. Era um juiz suspeito e uma vara incompetente. Mas depois de 5 anos, sem fato nenhum mudar, quer dizer, naquele momento, percebam também que o ministro Gilmar Mendes, que é um dos melhores ministros que nós temos lá, foi a favor da manutenção da prisão em segunda instância. Depois ele refluiu. Então a pressão popular, e aí a mídia também tem uma certa responsabilidade sobre isso, a imprensa também, né? Na época, o Sérgio Moro era um herói nacional, tinha saído
na Times como o homem do ano. Estava bem na fita na época, né? E hoje eu posso lhe dizer, sem a menor dúvida, e sempre acreditei nisso, que ele foi um dos piores sujeitos que a República reconheceu no exercício de uma função pública relevante, que é a função de julgar. Ele foi um juiz iníquo, ele foi um juiz incompetente, ele foi um juiz suspeito. Que o diga o Walter Delgatti, o hacker, né? O hacker que disse para ele, eu lhe conheço. Quer dizer, eu sei o que é que você falava nas entrelinhas. Né? As atrocidades. Se você imaginar que há um alinhamento de Ministério Público e julgador no sentido de condenar alguém, significa dizer que o processo penal acabou, que a Constituição está sendo rasgada. E foi isso que foi evidenciado no processo político da Lava Jato. Eu não estou entrando no mérito das questões referentes se houve ou não desvio de recurso, mas do ponto de vista da forma que foi julgada, sem sombra de dúvida, violou a Constituição. Nesse momento e a partir desses julgamentos do 8 de janeiro, e considerando o dano que o próprio sistema judiciário brasileiro sofreu desde a preparação até todo o transcurso da Operação Lava Jato. Esses julgamentos, da forma como estão sendo feitos, e a polêmica que gira em torno deles, dessa coisa do julgamento, da individualização da pena, o julgamento virtual, o julgamento presencial, etc. Que trincamento isso pode dar no futuro, se é que pode dar, ou você acha que, pelo contrário, da forma como o Supremo está conduzindo, isso protege o sistema e o próprio Estado democrático de uma forma geral? Eu acho que, se tiver algum tipo de trinca nesse processo, ele não será corrigido. Por quê? Porque não há mais uma instância acima do Supremo. Não tem recurso. Não tem recurso, só recorre a Deus e aos orixás. E acabou. Porque se determinar que aquilo, vai ser aquilo ali mesmo, entendeu? Se fosse, logicamente, um juízo de primeiro grau, em um tribunal, num tribunal superior, logicamente haveria uma possibilidade de se refluir, se criar uma jurisprudência nova, né? Mas eu falo o seguinte, nós vamos ter aí algumas centenas de pessoas condenadas a 14, a 17 anos de prisão. Uma parte tem folha corrida, tem extensa lista de maus serviços prestados, como Fátima de Tubarão e outros, mas também tem gente que entrou mesmo de gaiato, de boa fé, gente que não tem noção mesmo das coisas, pessoas que foram manipuladas e que estão sendo agora, praticamente vão ter as vidas destruídas, né? Porque nós conhecemos o que é o sistema carcerário. E uma pessoa dessa que saiu de casa, achando que estava participando de um momento de civismo, de patriotismo, teve algumas pessoas que foram nessa, a gente sabe que sim. E a crueldade é exatamente isso agora, né? Então, não corremos o risco de criar, de fato, pessoas que vão, ou pelo menos vão poder ser utilizadas depois como mártires, como símbolo de uma violência que teria sido praticada, isso alimentar esse... Eu acho que o ponto comum entre todos que estão acusados ali naquele processo, desde o que não fez absolutamente nada, entrou de gato no navio, ao que estava coordenando as operações e praticando tentativa de terrorismo, como, por exemplo, explodir uma bomba dentro de um aeroporto, com a possibilidade de um grau de letalidade grande, como era um evento dessa natureza, logicamente, eles possuem em comum um fato simples. Eles não possuem noção de Estado. Eles não possuem noção de cidadania. Em verdade, o que há que se diferenciar é que o Estado permanece e os governos ficam. Eles defendiam governos, mas eles se esqueciam do Estado. E o Estado somos todos nós. Logicamente, as penas serão penas duras, mas aí também me remete a uma questão de Estado e história que foi recentemente retratada naquele filme Argentina, 1985, em que não houve anistia para aqueles que praticaram crimes contra o Estado argentino. E me parece que deu certo lá, porque os generais foram punidos com penas de prisão perpétua, o alto escalão, o Estado-Maior da Argentina todinho, foi para o Chilindró. Foi para o Chilindró. E aqui não. E aqui nós tivemos uma anistia. Beleza. Falando nisso também, nessa história de passar o pano na história, né? Nos absurdos da história, eu queria lhe perguntar, como advogado, os advogados são corporativistas, infelizmente nós não somos, né? A gente não tem essa pitadinha de corporativismo. Quando passa do ponto é um horror, mas a ausência completa também faz falta a gente ser recente. Nós não temos ordem, não temos conselho, etc. Sua opinião como advogado, a representação da sua categoria, ela ajudou, ela passou o pano, ela foi omissa,
Qual a sua avaliação, como é que você se vê representado pelo posicionamento da Ordem nacionalmente? Olha, embora tenham grandes amigos lá que compõem hoje digamos assim, o Conselho Federal da OAB, eu vi da minha forma de pensar, ela foi muito tímida. A Ordem deu notas muito tímidas a respeito da gravidade do momento. Inclusive, no período que antecedeu as eleições, no período que antecedeu a pandemia, e todo esse processo estava sendo construído, o ovo da serpente estava sendo gerado, a Ordem se omitiu em diversas vezes. E a omissão da Ordem, o silêncio da Ordem, também é uma forma de ataque à cidadania. Porque a voz constitucional do cidadão é a Ordem dos Advogados do Brasil. Está previsto na Constituição. É a imprensa livre e a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos a voz constitucional do cidadão. E muitas vezes, quando um ex-presidente da República, eu não vou citar nomes, mas fez uma piada com a pandemia, ou faltou oxigênio em determinado lugar, e a Ordem se omitiu, ali ela foi conivente com o processo digamos assim, de chocar esse ovo da serpente, né? Que eclodiu no dia 8 de janeiro. Graças a Deus, essa cobra foi morta. Mas já imagine se ela tivesse quem criado... diga que ela não está exatamente morta, não é? Jones, para a gente encerrar, como em qualquer julgamento, acaba sendo um ponto também abordado, né, que diz respeito aos direitos humanos dos réus. Como é que, na sua avaliação, existe preocupação, nesse caso dos julgamentos lá dos réus do 8 de janeiro, em relação ao respeito aos direitos humanos dos próprios réus? Ou seja, como é que o sistema legal brasileiro aborda essas preocupações durante o julgamento? Olha, eu não sei lhe dizer o dia a dia da prisão da Papuda, como eles estão lá, ou da Colmeia, que é a prisão feminina lá. Mas eu acredito que seja melhor do que a nossa realidade aqui na Bahia, você pode ter certeza, eu tenho certeza. Primeiro porque lá são prisões mais novas, são unidades prisionais mais novas. Logicamente tem uma rotina muito dura de sistema penitenciário, com horário de sol, com limites, com imposições. Eu acredito que esse ponto, que é um ponto que inclusive os advogados reclamaram muito no início das prisões, né? Que não estavam tendo acesso aos presos, que eles não estavam tendo acesso à boa alimentação, que estavam presos, sendo mantidos presos juntos com presos comuns, com presos de facções criminais, enfim. Como um todo, né? É muito complicado. Nós temos um sistema penitenciário no Brasil falho, né? Isso é a realidade. É um assunto até que um dia eu gostaria de conversar com vocês aqui. A gente está falando de violência na Bahia, assusta a violência na Bahia, mas eu vi ontem o ministro da Justiça conversar com o nosso governador e nunca vi ninguém falar desse tema aqui. A Bahia é a cidade, Salvador é a cidade do Brasil com o maior número de pessoas economicamente ativas desempregadas. Eu vejo falar de violência na Bahia, mas não vejo falar de combater, entre aspas, a violência, trazendo emprego, gerando renda. Divisão de renda ou de emprego. Eu vejo falar de combater violência na Bahia, botando polícia ostensivamente nas ruas ou trocando tiro com marginais e, eventualmente, entre aspas também, marginais sucumbindo, mas não vejo uma política de educação séria no Estado. Não é só por aí, né? Pois é. Então, é muito relativo esse assunto. Logicamente, a Constituição prega que o indivíduo tem o direito de uma pena justa, humana. Agora, dentro da realidade do Brasil, é muito complicado. Acredito que a Papuda esteja nas condições melhores do que, por exemplo, a penitenciária Lemos de Brito. Domingo Arjones, advogado criminalista, muito obrigado. Sempre bom a gente abordar esses temas que são atuais, dizem respeito a todos nós, mexe com a emoção muitas vezes, não é? E muito obrigado mais uma vez e seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia, até uma próxima. Então. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Um abraço para a Levi também, toda a equipe. Eu me sinto muito feliz ao lado do meu amigo Ernesto Marques aqui. Maravilha. Advogado Domingo Arjones, um abraço agora, 7h54 na Tarde FM.